sobre o governo de Lúcifer, Lúcifer, ou seja, aquele que traz a luz. Porque lá no capítulo 28 de Ezequiel, nós vemos que a palavra fala, eu marquei aqui, mas meu óculos está um pouquinho. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, fala a respeito de Lúcifer, que ele estava no jardim, foi colocado ali para guardar, era querubim, protetor, e o Éden é considerado e é o jardim de Deus. Amém, irmãos? Eu vou sair um pouquinho fora dessa colocação e partir para uma conjectura, dentro de uma ilustração com respeito aos reis da Europa, para que os irmãos entendam um pouquinho melhor com respeito àquilo que nós vamos passar para os irmãos. Lá no ano de 1500, mil e pouco, todos os reis da Europa disputavam entre si qual o melhor palácio, de ter o melhor palácio, de ter o melhor bosque, ou seja, o melhor jardim. Então havia uma disputa. Os reis de Portugal, os reis da Espanha, da Itália, da Alemanha, da França. Quando nós estudamos história, nós vemos que o rei Luís XV da França, ele começou um palácio, demorou mais de 20 anos, Palácio de Versalhes, lá em Versalhes, e demorou mais de 20 anos para a construção desse palácio. Havia um enorme jardim, um verdadeiro bosque, um lugar onde ele podia desfrutar um pouco, descansar um pouco, onde ele podia caçar, onde ele podia pescar, e todo aquele bosque que é considerado, chamado de jardim, pertencia ao rei, era um jardim real. Amém, irmãos? Então, se os reis da terra têm um palácio e têm um jardim, a Bíblia fala, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. E aqui no versículo 13 do capítulo 28, nós escrevemos e entendemos que Éden é chamado de jardim, o jardim de Deus. Amém, irmãos? E Isaías disse também, capítulo 13, se eu não me engano, que Deus fez a terra para ser habitada, para ser povoada. Aleluia. E nós vemos no segundo versículo uma grande catástrofe, porque a terra, ela, por um certo momento, ela passa por uma catástrofe. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando nós começamos a estudar a etimologia das palavras, aí a gente começa a entender um pouco, estudando com uma Bíblia cronológica, aí a gente vai apanhando os versículos de forma cronológica e entendendo um pouco mais. E esses comentários, essa conjectura que eu estou fazendo, vem